Continuação da leitura do Livro dos Médiuns, nós paramos no capítulo 11, Sematologia e Tipologia, Linguagem dos Sinais e das Pancadas, Tipologia Alfabética. Questão 139, página 161. As primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por golpes ou tipologia. Esse meio primitivo se ressentia da infância da arte, oferecia recursos muito limitados e estava reduzido nas comunicações monossilábicas por sim ou por não, com a ajuda de números convencionados de golpes. Mais tarde, foi aperfeiçoado, como já dizemos. Para médiuns especiais, obtém-se os golpes de duas maneiras. É necessário, geralmente, para esse modo de operar, certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, que se poderia chamar de tipologia basculante, consiste nos movimentos da mesa que se eleva de um lado e depois tromba batendo o pé. É suficiente para isso que o médium coloque as mãos sobre a beira da mesa. Se você deseja confirmar com um determinado espírito, é necessário fazer evocação. Caso contrário, manifesta-se o primeiro que chegar ou aquele que já tem o hábito de vir. Estando convencionado um golpe para sim, 2 golpes para não, isso é indiferente. Dirige-se ao espírito e pergunta o que se deseja. Veremos mais tarde aquelas que devemos nos bater. Aquelas que devemos nos abster, O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a questão de maneira a conduzir para um sim ou para um não. Suponhamos que se pergunte ao espírito o que deseja. Ele não poderia responder senão por uma frase. É necessário então dizer deseja tal coisa? Não. Tal outra, sim, e assim por diante. 140. Note-se que com o emprego desse meio, o espírito junta às vezes uma espécie de mímica, quer dizer, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força dos golpes. Exprime assim a natureza dos sentimentos que o animam, a violência pela brusquidão de movimentos, a cólera e a impaciência batendo com força, golpes repetidos como uma pessoa que bate com o pé com raiva, algumas vezes jogando a mesa por terra. Se é bondoso e polido no começo e no fim da sessão, inclina a mesa em forma de saudação. Se quiser se dirigir diretamente a uma pessoa presente, leva a mesa até ela com doçura ou violência, segundo queira testemunhar a afeição ou antipatia. Aí está, propriamente falando, a sematologia ou linguagem dos sinais, como a tipologia e a linguagem das pancadas. Eis um notável exemplo de emprego espontâneo da sematologia. Um senhor conhecido nosso estava um dia de sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam das manifestações, e recebeu nesse movimento uma carta nossa. Enquanto ele a lia, mesinha que servia a experiências foi subitamente em direção a ele. Terminada a leitura da carta, vai colocá-la sobre uma mesa na outra extremidade da sala. A mesinha segue até a mesa onde estava a carta. Surpreso com essa coincidência, ele pensa que há algo em relação a esse movimento e a carta. Interroga o espírito que responde ser o nosso espírito familiar. Informado o ocorrido, perguntamos por nossa vez a esse espírito qual o motivo da visita que fizera aquele senhor, e respondeu: é natural que eu tenha ido ver as pessoas com as quais você está em relação, a fim de poder dar-lhe também aqueles conselhos necessários. É evidente que o espírito quis chamar a atenção desse senhor que procurava uma ocasião de lhe se fazer o que estava lá. Um mudo não teria se saído melhor. Tipologia alfabética, 141. A tipologia alfabética não demorou a se aperfeiçoar e enriqueceu de um meio de comunicação mais completo, aquele da tipologia alfabética, que consiste em designar as letras do alfabeto por meio de pancadas, pelo qual pode-se obter palavras, frases e mesmo discursos inteiros. Seguindo um método, a mesa bate tanto os golpes quanto os necessários para indicar cada letra. Quer dizer que um golpe pelo A, 2 para o B e assim por diante. Durante esse tempo, a pessoa escreve as letras à medida que forem ditadas. Quando o espírito termina, o faz saber por um sinal qualquer já convencionado. Esse modo de proceder, como se pode ver, é muito longo, demanda um tempo enorme para as comunicações de certa extensão. Entretanto, há pessoas que têm tido paciência de servir para ele obter ditados de muitas páginas. A prática fez descobrir meios mais rápidos que permitem melhor desempenho. O que está mais em uso consiste em ter diante de si todo um alfabeto escrito e, assim como uma série de números marcados às unidades. Enquanto o médium está à mesa, outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto se a intenção for obter uma palavra ou uma série de algarismos, quando se tratar de números. Chegando sobre a letra necessária, a mesa por si mesma
Bate por si mesmo um golpe. A pessoa escreve a letra. Depois se recomeça para a segunda, depois para a terceira e assim por diante. Se uma letra for escrita errada, o espírito adverte alguns golpes por algum movimento da mesa e o processo recomeça. Com o hábito, vai suficientemente rápido, mas se abrevia bastante o tempo, adivinhando o fim de uma palavra começada e que o sentido da frase faz reconhecer. Se há dúvida, pergunta se o espírito se quis colocar tal palavra e ele responde por um sim ou por um não. 142. Todos esses efeitos que indicamos podem ser obtidos de uma maneira ainda mais simples, por pancadas que se podem ouvir na madeira mesmo da mesa, sem nenhuma espécie de movimento, e que escrevemos no capítulo 2, Manifestações Físicas Mesas Girantes. É a tipologia interna, também conhecida como passiva. Nem todos os médios são apropriados a esse modo de comunicação, porque há os que obtêm apenas pelos golpes da mesa basculante. Entretanto, com o exercício, a maioria pode consegui-lo. Essa maneira tem a dupla vantagem de ser mais rápida e menos sujeita à suspeita basculante, que se pode atribuir à pressão voluntária. É verdade que os golpes internos poderiam também ser imitados por médiuns de má fé. As melhores coisas podem ser imitadas, o que não prova nada contra elas. Quaisquer que sejam os aperfeiçoamentos que tenham sido introduzidos dessa maneira de proceder, eles não podem jamais atingir a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita. Assim, é muito pouco usada hoje em dia. Entretanto, é muito interessante do ponto de vista do fenômeno, principalmente pelos novatos, e tem a vantagem de provar de maneira categórica a independência absoluta do pensamento do médium. Às vezes, obtém respostas tão imprevistas, tão surpreendentes e certas, que seria necessário estar muito prevenido para não se render à evidência. Assim é para muitas pessoas um poderoso motivo de convicção, mais por esse meio que por outro qualquer. Os espíritos não gostam de atender aos caprichos curiosos de quem querem colocá-los à prova por questões sem maior importância. 143. Com o objetivo de melhor assegurar a independência do pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos enquadrantes com letras parecidas como os usados nos telégrafos. Uma agulha móvel, colocada em movimento por influência do médium, com a ajuda de um fio condutor e de uma polia, indica as letras. Conhecemos esses instrumentos só por desenhos e pelas descrições que foram publicadas na América. Não podemos discutir o mérito, mas a sua complicação já é um conveniente. Achamos que a independência do médium é atestada pelos golpes íntimos, bem mais ainda pelo imprevisto das respostas, que por todos os meios materiais. Por outro lado, os incrédulos, que estão sempre dispostos a ver em tudo cordéis e preparações, serão ainda mais levados a suspeitar de um mecanismo especial, que uma mesinha despojada de qualquer acessório. 144. Um aparelho mais simples, mas do qual a má-fé pode facilmente abusar, como veremos no capítulo Fraudes, que chamamos de mesa de Jardin, em lembrança do uso que ela fazia a MME. Emily de Jardin, nas numerosas comunicações que obtinha como médium. MME de Jardin, mulher de espírito como era, tinha fraqueza de acreditar nos espíritos em suas manifestações. Esse instrumento consiste em um tampo de mesinha móvel de 30 e 40 centímetros de diâmetro, girando livre e facilmente em seu eixo, à maneira de uma roleta. Sob a superfície da circunferência são traçados, como sobre um mostrador, as letras, os algarismos e as palavras sim e não. No carro está uma agulha fixa. O médium pousa seus dedos sobre a borda da mesinha. Esta gira para quando a letra desejada está sob a agulha. Torna-se das letras indicadas e assim se formam suficientemente rápido as palavras e as frases. Note-se que a mesinha não gira sobre os dedos, mas que todos os dedos aí permanecem seguindo seu movimento. Talvez um médium poderoso possa obter um movimento independente. Cremos possível, mas nunca fomos testemunha disso. Se a experiência pudesse ser feita dessa maneira, seria mais concludente porque afastaria toda possibilidade de trapaça. 145. Resta-nos destruir um erro muito conhecido que consiste nos espíritos batedores. A tipologia é um meio de comunicação como um outro e é tão digno dos espíritos elevados como a escrita e a palavra. Todos os espíritos bons ou maus podem delas se servir, como também de outros modos. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação do pensamento e não instrumentos que se servem para transmitir. Sem dúvida, preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, os mais rápidos, mas a falta de lápis e papel servirão sem escrúpulo da comum mesa
falante é a prova que se obtém por este meio as coisas mais sublimes. Se não nos servirmos dela, é a que desprezemos, mas unicamente como um fenômeno que já lhe ensinou tudo o que podia, e nada mais pode acrescentar às nossas convicções, e aqui a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez incompatível com a tipologia. Nem todos os espíritos que batem são espíritos batedores. Esse nome deve ser reservado para aqueles que podem chamar de batedores de profissão, que com a ajuda desse meio têm prazer em fazer espetáculos para divertir a reunião de envergonhar por suas importunações. Da parte deles pode-se esperar algumas vezes coisas espirituais, mas jamais coisas profundas. Assim seria perder seu tempo dirigir-lhes questões de certa importância científica ou filosófica. Sua ignorância e sua inferioridade lhes valeram o justo título, da parte de outros espíritos, a qualificação de pelotiqueiros ou saltimbancos do mundo espiritual. Ajuntemos que, se eles agem por conta própria, são também instrumentos dos quais servem os espíritos superiores, aos quais precisam produzir efeitos materiais. Pneumatologia escrita direta. Pneumatologia ou escrita direta, que é a pneumatofonia. Isso é o capítulo 12, questão 146, começa. A pneumatografia escrita produzida diretamente pelo espírito sem nenhum intermediário. Difere da psicografia, qual é a transmissão do pensamento do espírito por meio da escrita pela mão do médium. O fenômeno é a escrita direta. O fenômeno da escrita direta é, sem dúvida, um dos mais extraordinários do espiritismo. Por mais estranho que possa parecer à primeira vista, é hoje um fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para se dar conta das possibilidades dos fenômenos espíritas em geral, é ainda mais, nesse caso, um dos mais estranhos que já se apresentaram, mas que cessa de aparecer sobrenatural desde que se compreenda o princípio. A primeira revelação desse fenômeno, o sentimento dominante, foi de dúvida. A ideia da trapaça veio no pensamento. Com efeito, todos conhecem a ação das ditas simpáticas, cujos traços no começo, completamente visíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Seria possível, então, um abuso da credulidade, não afirmarmos que jamais tem havido algum. Estamos convencidos que certas pessoas, seja com o fim mercenário unicamente por amor próprio e por fazer crer no seu poder, empregaram subterfúgios. Mas porque se pode imitar uma coisa, isso não quer dizer que a coisa não exista. Nesses últimos tempos, não encontraram meio de imitar a lucidez sonambúlica a ponto de causar ilusão? É porque esse procedimento escamoteador tenha percorrido todas as feiras, pode-se concluir que não há sonâmbulos verdadeiros? Porque certos mercadores vendem vinho adulterado, é a razão de que não haja vinho puro? O mesmo acontece com a escrita direta. As precauções para se assegurar da realidade dos fatos são, aliás, bem simples e bem fáceis, graças a essas precauções, que hoje não pode haver mais nenhuma dúvida. 147. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito, que os espíritos existiram em todos os tempos e todos os tempos produziram os diversos fenômenos que conhecemos, devemos ter produzido igualmente a escrita direta, tanto na antiguidade como em nossos dias. É assim que se pode explicar a aparição de 3 palavras na sala de festim do Baltazar, a Idade Média tão fecunda em prodígios ocultos que foram abafados pelas fogueiras. Teorias deve ter conhecido também a escrita direta. Talvez procurassem na teoria das modificações o que o espírito fazer na matéria e que o princípio da crença na transmutação... Talvez procurassem na teoria das modificações que o espírito pode fazer na matéria, que desenvolvemos no capítulo 7, bicorporeidade e transfiguração. O princípio da crença na transmutação dos metais. Seja qual forem os resultados obtidos nas diversas épocas, só foi depois de vulgarização das manifestações espíritas que se levou a sério a questão da escrita direta. A primeira pessoa que parece ter tido conhecimento do fato em Paris nesses últimos anos foi o Sr. Barão de Goldenstrup, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante, contendo um grande número de facsímiles de escritas que o obteve. O fenômeno era já conhecido na América. A posição social do Sr. Goldenstrup, sua independência e a consideração que gozava do mundo mais elevado, afastam incontestavelmente toda suspeita de fraude voluntária, porque ela não podia ser movida por nenhum motivo de interesse. Poder-se-ia acreditar que ele fosse o joguete de uma ilusão, mas isso é um fato que vem a seu favor. A obtenção do mesmo fenômeno por outras pessoas que se cercaram de todas as preocupações necessárias para evitar qualquer trapaça e toda a causa do erro. Nota: a realidade dos espíritos de suas manifestações, demonstrada pelo fenômeno da escrita direta e pelo Barão de Goldenstrup,
Perdão. 148. A escrita direta se obtém como, em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontânea, pelo recolhimento, pela prece e pela evocação. Às vezes é obtida nas igrejas, sob os túmulos ao pé das estátuas ou de imagens que se evocam. É evidente que o lugar não tem outra influência senão de provocar maior recolhimento e uma maior concentração do pensamento, porque já foi provado que se obtém igualmente a esses acessórios nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel doméstico, se estão nas condições morais desejadas que se goza da faculdade mediúnica necessária. No princípio, pensou-se que era necessário deixar um lápis junto ao papel. O fato poderia ser mais bem explicado. Sabe-se que os espíritos movem e deslocam os objetos, que os agarram e o lançam algumas vezes através do espaço. Podem, então, segurar o lápis e dele servir para traçar os caracteres, desde que lhe deem um impulso por intermédio da mão do médium, de uma prancheta ou etc. Podem fazê-lo de uma maneira direta. Não se tardou a reconhecer o lápis, que era necessário e que era suficiente um simples pedaço de papel dobrado ou não, sobre a qual se acha, depois de alguns minutos, caracteres traçados. Aqui o fenômeno troca de aspecto e os coloca numa ordem de coisas inteiramente novas. Esses caracteres foram traçados como uma substância qualquer. Do momento que não se ofereceu essa substância, então ele a fez, a compôs. Onde foi buscá-la? Lá estava o problema. Voltando às explicações do capítulo 8, número 127 e 28, aí se achará a teoria completa desse fenômeno. Nessa escrita, o espírito não se deve nem de nossas substâncias, nem de nossos instrumentos. Ele próprio faz a matéria e os instrumentos de que tem necessidade, tirando essas matérias do elemento primitivo universal, ao qual faz sofrer por sua vontade as modificações necessárias ao efeito que quer produzir. Pode, assim, fabricar lápis vermelho, tinta de impressão, tinta comum, como um lápis preto, até mesmo caracteres tipográficos suficientemente resistentes para dar no papel o rebaixo da impressão, como vimos alguns exemplos. A filha de um senhor que conhecemos, criança de 12 ou 13 anos, obteve páginas inteiras escritas com uma substância parecida ao pastel. 149. Tal é o resultado ao qual nos conduziu o fenômeno de uma tabaqueira relatado no capítulo 7, no 116, e sobre o qual nos estendemos longamente, porque aí vimos ocasião de pesquisar uma das leis mais sérias do espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer os mistérios do mundo visível. É assim que de um fato comum em aparência pode brotar à luz. O importante é observar tudo com cuidado. É o que cada um pode fazer como nós, quando não se limitará a ver os efeitos que procuram as causas. Se a nossa fé se fortalece no dia a dia, é porque os efeitos... Se a nossa fé se fortalece dia a dia, é porque compreendemos. Façam as pessoas compreenderem se querem fazer prosélitos sérios. A inteligência das causas tem outro resultado, o de traçar uma linha de demarcação e entre a verdade e a superstição. Se encararmos a escrita direta do ponto de vista das vantagens que pode oferecer, diremos que até agora sua principal utilidade foi a constatação material de um fato grave, a intervenção de uma força oculta que encontra aí um novo meio de se manifestar. As comunicações que se obtêm assim são raramente de alguma extensão. São geralmente espontâneas e limitadas a poucas palavras. Sentenças, às vezes, sinais inteligíveis. Tendo sido obtidas em todas as línguas, em grego, em latim, em siríaco, em caracteres hieroglíficos, mas ainda não se apresentavam entrevistas seguidas e rápidas, como permitem a psicografia ou a escrita por médiuns. Pneumatofonia. 150. Os espíritos podem produzir ruídos e golpes, e podem também fazer ouvir gritos de toda espécie e sons vocais imitando a voz humana, a nosso lado ou no vazio do ar. É esse fenômeno que damos o nome de pneumatofonia. Do que conhecemos sobre a natureza dos espíritos, pode-se pensar de que alguns entre eles, quando são de ordem inferior, têm a ilusão e acreditam falar como em vida. É necessário, todavia, se precaver de tomar por vozes ocultas todos os sons que não têm causas conhecidas ou de simples zunido nos ouvidos, e de crer que a menor verdade na crença comum que se o ouvido zune, nos avisa que falam de nós em alguma parte. Esses zunidos, cuja causa é puramente fisiológica, não tem nenhum sentido, enquanto que os sons
pneumatofônicos exprimem pensamentos e por causa disso podem se reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Em princípio, os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos que podem atestar a intervenção de espíritos. Quanto a outros, há pelo menos 100 chances de que sejam devidos a causas fortuitas. 151. Quase sempre acontece que no meio do sono ouve-se palavras, nomes, algumas vezes frases inteiras, isso tão fortemente que nos acorda em um sobressalto. Embora possa acontecer que em certas ocasiões seja realmente uma manifestação, esse fenômeno nada tem de positivo para que se possa atribuí-lo a uma causa análoga àquela que desenvolvemos na teoria da alucinação. Capítulo 6, número 111 e seguintes. O que se ouve nesse estado não tem consequência. Não se dá o mesmo quando estamos inteiramente acordados, porque então, se é um espírito que se faz ouvir, pode-se quase sempre fazer com que ele troque de pensamentos e manter uma conversação regular. Os sons espíritas ou pneumatofônicos têm duas maneiras distintas de se reproduzir. É algumas vezes uma voz interior que ressoa no nosso foro íntimo. Ainda que as palavras sejam claras e distintas, não tem nada de material. Outras vezes são exteriores e distintamente articuladas, como se viessem de uma pessoa que estivesse ao nosso lado. De qualquer maneira, que se produz o fenômeno da pneumatofonia. É quase sempre espontâneo e não pode, senão raramente, ser provocado. Capítulo 13. Psicografia. Psicografia indireta, cestas e pranchetas. Psicografia direta ou manual. 152. A ciência espírita progrediu mais rapidamente que as outras. Há apenas alguns anos separam esses meios primitivos e incompletos que se acham trivialmente das mesas falantes e já podemos nos comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente como os homens o fazem entre eles. E isso pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. A escrita tem a vantagem de assinalar mais materialmente a intervenção de uma força oculta e deixar traços que se pode conservar, como fazemos com a nossa correspondência. O primeiro meio empregado foi o das pranchetas e das cestas munidas de um lápis. Assim, elas eram preparadas. 153. Dissemos que uma pessoa dotada de uma aptidão especial pode imprimir o movimento da rotação à mesa de um objeto qualquer. Tomemos em um lugar da mesinha uma mesa de cesta com 15 a 20 centímetros de diâmetro, que seja madeira ou vime, pouco importa. Se o fundo dessa cesta se fizer passar um lápis solidamente preso, a ponta para fora e abaixo, que se mantenha em equilíbrio para a ponta do lápis, colocando ele próprio sobre uma folha de papel. Colocando os dedos nas bordas da cesta, esta se moverá. Esta tomará o seu movimento em lugar de girar e levará o lápis em diversos sentidos sobre o papel de maneira a formar, sejam traços insignificantes, sejam caracteres de escrita. Se um espírito é evocado e queira se comunicar, responderá, não por golpes batidos como na tipologia, mas por palavras escritas. O movimento da cesta não é o mais automático como nas mesas girantes, torna-se inteligente. Nessa disposição, o lápis chegado à extremidade da linha não volta para começar outra linha, continua circularmente, de tal maneira que a linha da escrita forma uma espiral que é necessário virar muitas vezes o papel para ler o que está escrito. A escrita assim obtida não é muito legível, já que as palavras não estão bem separadas. Porém, o médium, por uma espécie de intuição, a decifra facilmente. Por economia, pode-se substituir a ardósia e o lápis da ardósia por papel e lápis comum. Demos a essa cesta o nome de cesta peão. Às vezes, a cesta é substituída por uma caixa de papelão. Parecida com caixas de pílulas, o lápis forma do eixo como num brinquedo chamado peão. 154. Muitos outros dispositivos foram imaginados para atender o mesmo objetivo. O mais cômodo é aquele que chamaremos de cesta de bico e que consiste em adaptar na cesta uma haste de madeira inclinada, fazendo sair de 10 a 15 centímetros de um lado na posição de um mastro de proa de um barco. Por um furo praticado na extremidade dessa haste ou desse bico, faz-se passar um lápis suficientemente longo para que a ponta repouse sobre o papel. Quando o médium põe os dedos na borda da cesta, todo o aparelho se agita e o lápis escreve, como no caso acima, com uma diferença que a escrita é mais legível, as palavras separadas e as linhas não mais em espiral, seguem como a escrita comum, e o médium pode mais facilmente levar o lápis de uma linha a outra. Obtém-se assim dissertações de muitas páginas tão rapidamente como se fossem escritas com a mão. 155.
A inteligência que age se manifesta às vezes por outros sinais. Chegado ao fim da página, o lápis se faz espontaneamente um movimento para retornar. Se o espírito se reportar a uma passagem precedente, na mesma página ou em outra, ela procura com a ponta do lápis como se faria com o dedo, depois o sublinha. Se quer enfim se dirigir a um dos assistentes, a ponta da haste se volta em sua direção. Para abreviar, ela exprime muitas vezes palavras sim e não, por sinais de afirmação e de negação que fazemos com a cabeça. Se quer exprimir cólera e impaciência, bate com força a ponta do lápis e, consequentemente, o quebra. 156. Em lugar de cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie pequena na mesa feita a propósito de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 de altura, com três pés, um dos quais leva um lápis e os outros dois são arredondados ou guarnecidos de pequenas bolas de marfim, para deslizar facilmente sobre o papel. Outros se servem simplesmente de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrado, triangular, ômbrego ou oval. Sobre uma das bordas, sobre um buraco oblíquo, onde se põe um lápis. Colocado para escrever, ele se acha inclinado e se apoia por um dos seus lados sobre o papel. O lado que pousa sobre o papel é algumas vezes guarnecido de 2 pequenas bolas para facilitar o movimento. Compreende-se que todos esses dispositivos nada têm de absoluto. O mais cômodo é o melhor. Com todos esses aparelhos, é necessário sempre serem 2 pessoas a operar. Não é preciso que a segunda pessoa seja dotada das faculdades mediúnicas. Serve unicamente para manter o equilíbrio e diminuir o cansaço do médium. 157. Chamamos a psicografia indireta a escrita assim obtida por oposição à psicografia direta ou manual obtida pelo próprio médium. Para compreender esse último procedimento, é preciso se dar conta do que se passa nessa operação. O espírito estranho que se comunica age sobre o médium. Este, sob a influência, dirige. Ui! Peraí. Coisa da minha cabeça. Onde que eu tô? O espírito estranho que se comunica age sobre o médium. Este, sob influência, dirige maquinalmente seu braço e a mão para escrever sem ter. É pelo menos o caso mais comum. A menor consciência do que se escreve. A mão se agita sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é de modo algum a cesta que se torna inteligente. Ela é um instrumento dirigido pela inteligência. Na realidade, é um porta-lápis e um apêndice da mão, um intermediário entre a mão e o lápis. Suprime esse intermediário e coloque o lápis à mão do médium e será o mesmo resultado, com um mecanismo muito mais simples, porque o médium escreve como faz em condições normais. Assim, toda pessoa que escreve com a ajuda de uma cesta, prancha ou de outro objeto pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita à mão, chamada por alguns a escrita involuntária, é sem contradito o mais simples, mais fácil e mais cômodo, porque exige uma preparação e se presta como uma escrita concorrente a disseminações mais longas. Voltaremos ao assunto quando falarmos a respeito dos médiuns. 158. No começo das manifestações, quando não se tinha ideia precisa sobre o assunto, muita coisa foi publicada com essa designação. Comunicação de uma cesta, de uma prancheta e de uma mesa, etc. Compreende-se hoje que o uso dessas expressões tem de suficiente e de errado, abstração feita com seu caráter pouco sério. Com efeito, como acabamos de ver, mesas, pranchetas e cestas não são senão instrumentos ininteligentes, ainda que animados momentaneamente de vida fictícia, que não podem comunicar nada por elas mesmas. Aqui toma o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Seria o mesmo que um autor colocasse sob o título sua obra que escrevera com a pena metálica ou com pena de ganso. Esses instrumentos não são tão absolutos. Conhecemos alguém que, no lugar da cesta peão que descrevemos, se servia com funil no gargalo do qual passou o lápis. Poderia então haver comunicações de funil, de caçarola ou de uma saladeira. Se essas comunicações têm lugar por meio de pancadas, essas pancadas sejam batidas por uma cadeira ou um bastão, não é mais uma mesa falante, mas uma cadeira falante ou um bastão falante. O que importa conhecer não é a natureza do instrumento, mas o modo de obtenção.
Se a comunicação tem lugar pela escrita, seja qual for o suporte do lápis, o que há para nós é psicografia. Se for pelos golpes, é a tipologia. O espiritismo, tomado nas proporções de ciências, tem necessidade de uma linguagem científica. Capítulo 14. Médiuns. Médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, sonâmbulos, curadores e pneumatógrafos. 159. Toda pessoa que sente a influência de espíritos em qualquer grau de intensidade é um médium. Essa faculdade é inerente ao homem e por isso não é de modo algum privilégio exclusivo e são poucas as pessoas que não as têm. Pode-se dizer então que todo mundo é mais ou menos médium. Entretanto, essa qualificação não se aplica senão àqueles cuja faculdade mediúnica é nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm geralmente uma aptidão especial para cada ordem de fenômeno, que apresentam tantas variedades quanto as espécies de manifestações. As principais são médiuns de efeitos físicos, sensitivos e impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. 160. Os médiuns de efeitos físicos são mais especialmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos de corpos inertes, ruídos. Pode-se dividi-los em médiuns facultativos e involuntários. Os médiuns facultativos são aqueles que têm a consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato de sua vontade. Essa faculdade inerente à espécie humana, como já tivemos a ocasião de dizer, está longe de existir entre todos do mesmo grau. Mas se há poucas pessoas entre as quais seja absolutamente nula, mas aquelas que estão aptas a produzir grandes efeitos, tal como a suspensão de corpos, estão pesados no espaço, o transporte sobretudo, as aparições são mais raros ainda. Os efeitos mais simples são a rotação de objetos, de golpes ou pancadas dadas pelo movimento desse objeto, ou no interior da própria substância. Sem dar importância demasiada a esses fenômenos, também é bom negligenciá-los. Podem dar lugar a observações interessantes e ajudar a convicção. Note-se que a faculdade de produzir efeitos materiais mais raramente existe entre aqueles que têm meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita e a palavra. Geralmente, a faculdade diminui em um sentido à medida que se desenvolve em outro. 161. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce sem querer. Não têm nenhuma consciência de seu poder e muitas vezes o que se passa de anormal em torno deles não lhes parece nada de extraordinário. Isso faz parte deles, como as pessoas dotadas da segunda visão e que nem suspeitam disso. Essas pessoas são dignas de observação e não se deve negligenciar de reconhecer e estudar os fatos desse gênero que chegam ao nosso conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e muitas vezes em crianças bem pequenas. Ver capítulo das manifestações físicas espontâneas. Essa faculdade não é de modo algum por si mesmo um indício de um estado patológico, porque não é incompatível com uma saúde perfeita. Se aquele que a possui está doente, isso vem de uma causa estranha. Assim, os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la desaparecer. Pode ser consecutiva, em certos casos, de uma fraqueza orgânica, mas não é a causa eficiente. Não seria razoável, então, inquietar-se com ela do ponto de vista de saúde. O inconveniente viria da pessoa tornando-se médium facultativo, fizesse dessa faculdade uso abusivo. Nesse caso, ela teria a missão demasiado abundante de fluido vital e, por consequente, o enfraquecimento dos órgãos. Cento e 162. A razão se revolta à ideia de torturas morais e físicas às quais a ciência se submeteu algumas vezes fracos e delicados, a fim de se assegurar que não havia trapaça da parte deles. Essas experimentações, muitas vezes feitas com más intenções, são sempre prejudiciais aos organismos sensíveis. Isso poderia resultar em graves desordens no organismo. Fazer tais provas é brincar com a vida. O observador de boa fé não tem necessidade do emprego desses meios. Aquele que está familiarizado com essas espécies de fenômenos sabe que a eles pertencem a mais ordem moral que física e
em vão se procurará a solução nas nossas ciências exatas. Por isso mesmo que esses fenômenos pertencem à ordem moral. Deve-se evitar com maior cuidado tudo que pode excitar a imaginação. Sabe-se dos acidentes que o medo pode ocasionar e haveria menos imprudência se conhecêssemos todos os casos de loucuras e neuroses que têm origem nos contos dos lobisomens e bicho-papão. Então, o que aconteceria se tivessem convencidos de que se trata do diabo? Aqueles que acreditam em tais ideias não sabem a responsabilidade que assumem, eles podem matar. Ora, o perigo não é só pelo doente, é também por aqueles que os rodeiam, que podem ficar apavorados pelo pensamento de que sua casa tornou-se um depósito de demônios. É essa crença funesta que causou tanto atos de atrocidades nos tempos de ignorância. Com um pouco mais de discernimento, entretanto, se compreenderia que queimando corpos considerados possuídos pelo diabo, não se queimava o diabo. Desde que se queria ficar livre do diabo, não se queimava o diabo. Desde que se queria ficar livre do diabo, era ele que deveriam matar. A doutrina espírita, nos esclarecendo sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, dá nessa crença o golpe de misericórdia. Então, longe de fazer nascer essa ideia, deve-se mesmo, como um dever de moralidade e da humanidade, combatê-la onde exista. O que é necessário fazer quando uma faculdade semelhante desenvolve espontaneamente o indivíduo é deixar o fenômeno seguir seu curso natural. A natureza é mais prudente que os homens. A providência tem seus planos e mais humilde criatura pode ser o instrumento dos maiores desígnios. Mas é necessário convir que esse fenômeno adquire algumas vezes proporções fatigantes e importunas para todos. Em todos esses casos, eis o que fazer. No capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas, já demos alguns conselhos sobre o assunto, e dizem que é necessário entrar em contato com o espírito para saber o que ele quer. O meio seguinte tem como base observação. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, os espíritos de ordem inferior e que se podem dominar pela ascendência moral. Essa é a ascendência que é necessário adquirir. Para obter essa ascendência, é necessário passar de médium natural para médium facultativo. Produz-se, então, um efeito parecido àqueles que têm lugar no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente quando é substituído pelo sonambulismo magnético. Não se extingue a faculdade emancipadora da alma, apenas dá a ela outro curso. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em lugar de extravar fenômenos que raramente se consegue e que apresenta perigos, é preciso exercitar o médium e produzi-lo à sua vontade, se impondo ao espírito. Para esse meio médium, consegue dominar-lhe de um dominador muitas vezes tirânico, faz um ser subordinado e é frequentemente muito dócil. Um fato digno de nota e justificado pela experiência, que é um caso semelhante a uma criança que tem tantas ou mais autoridade que o adulto. Nova prova que vem em apoio do ponto principal da doutrina, que o espírito não é só criança no corpo e que tem em si um desenvolvimento anterior à sua encarnação atual, o desenvolvimento que lhe dá ascendência sobre os espíritos que lhe são inferiores. A moralização do espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e experiente, se o médium não está em estado de fazê-lo, é um meio muito eficaz. Mais tarde voltaremos ao assunto. É a essa categoria dos médios, 163, é a essa categoria dos médios que parecem pertencer às pessoas dotadas de uma certa dose de eletricidade natural, verdadeiras pilhas humanas, produzidos pelo simples contato todos os efeitos de atração e repulsão. Entretanto, é errado olhá-los como médium, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso qual falamos, experiências concludentes provaram que a eletricidade é o único agente desses fenômenos. Essa faculdade bizarra, que quase pode se chamar de uma enfermidade, pode se aliar à mediunidade, como se pode ver na história do espírito batedor de Bergzabern, mas às vezes é completamente independente. Assim como dissemos, a única prova de intervenção de espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Desde que esse caráter não exista, pode-se atribuí-los a uma causa puramente física. A questão é saber se as pessoas elétricas teriam aptidão uma aptidão maior para se tornar médiuns de efeitos físicos. Acreditamos nisso, mas seria resultado de experiências. Médios sensitivos ou impressionáveis.
Chamam-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença de espíritos por uma vaga impressão, mas uma espécie de toque na pele, nos membros e que pelas próprias não sabem o que seja. Essa variedade não tem um caráter bem definido. Todos os médios são necessariamente impressionáveis. A impressionalidade é assim uma qualidade geral, mais geral que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Ela difere de impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual não se pode ser confundida, porque há pessoas que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos a presença dos espíritos, como outras bem sensíveis que nada percebem. Essa faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir uma tal sutileza que aquela que dela é dotado reconhece não só a natureza boa ou má do espírito que está no seu lado, mas a sua individualidade como cego. E cego reconhece, não sei como, a aproximação de tal ou tal pessoa. Assim, torna-se em relação aos espíritos um verdadeiro sensitivo. O bom espírito faz sempre uma impressão boa e agradável. A de um mal, ao contrário, é penosa, ansiosa e desagradável, tem como que um cheiro de impureza. Médiuns auditivos. Eles ouvem a voz dos espíritos. É o que dissemos falando da pneumatofonia. Algumas vezes trata-se de uma voz íntima falando do interior da mente. Outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, como aquela de uma pessoa viva. Os médiuns auditivos podem assim entrar em conversação com os espíritos. Assim que têm o hábito de se comunicar com certos espíritos, eles reconhecem imediatamente pelo tom de voz. Quando não se é dotado dessa faculdade, pode-se igualmente comunicar com um espírito por intermédio de um médium auditivo que faz o papel de intérprete. Essa faculdade é muito agradável quando o médium só ouve os bons espíritos ou apenas os que ele evoca. Não é a mesma coisa quando o mau espírito se apega, ele o faz ouvir a cada instante coisas desagradáveis e muitas vezes inconvenientes. É necessário dele se desembaraçar, pelos meios quais indicamos no capítulo 23, a obsessão. Médiuns falantes, 166. Os médiuns audientes, que só transmitem o que ouvem, não são propriamente médiuns falantes. Esses últimos, muito frequentemente, não ouvem nada. Neles, o espírito age sobre os órgãos da palavra como age sobre a mão dos médiuns escreventes. Querendo se comunicar, o espírito serve do órgão que é mais flexível no médium. De um empresta a mão, de outro a palavra, de um terceiro a audição. O médium falante se exprime geralmente sem ter a consciência do que diz. Com frequência diz coisas completamente fora das suas ideias habituais, de seus conhecimentos e mesmo do alcance da sua inteligência. Ainda que seja perfeitamente acordado no estado normal, raramente conserva a lembrança do que diz. Resumindo, a palavra dele é um instrumento de que o espírito se serve com o qual uma pessoa estranha pode entrar em comunicação, como se faz no caso de um médium audiente. A passividade do médium falante não é sempre tão completa. Alguns têm intuição do que dizem no momento mesmo que pronunciam as palavras. Voltaremos ao assunto quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Eu sou uma médium falante. E sensitiva. Para completar. Uma antena falante. Aí pensa, puxa e fala. Cento e 167. Médiuns videntes. Os médiuns videntes têm a faculdade de ver os espíritos, aos que gozam dessa faculdade no estado normal, enquanto estão perfeitamente acordados, guardando a lembrança exata deles. Outros só no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Essa faculdade raramente é permanente. Quase sempre o efeito de uma crise momentânea e passageira. Pode-se colocar na categoria de médium vidente todas as pessoas dotadas da segunda visão. A possibilidade de ver os espíritos em um sonho resulta de uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente falando os médiuns videntes. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6, Manifestações Visuais. O médium vidente julga ver com os olhos, como aqueles que têm dupla visão, mas na realidade é a alma que vê. É por isso que esses médiuns veem tão bem com os olhos abertos como com os olhos fechados, de onde se
conclui que um cego pode ver espíritos como aquele que tem a vista intacta. Sobre esse ponto, há um estudo interessante a fazer. É saber se essa faculdade é mais frequente entre os cegos. Os espíritos que foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham a percepção de certos objetos pela alma, que não estavam mergulhados na obscuridade total. 168. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras não são frequentes, principalmente no momento da morte de pessoas que se amou ou conheceu, que vieram avisar que não são mais deste mundo. Há numerosos exemplos de fatos desse gênero, sem falar das visões durante o sono. Outras vezes, são parentes ou amigos, ainda que mortos, há mais ou menos tempo, seja para avisar de um perigo, seja para dar um conselho ou pedir um serviço. O serviço que um espírito reclamar está geralmente no cumprimento de uma coisa que ele não pode fazer em vida, no socorro das preces. Essas aparições são fatos isolados que têm sempre um caráter individual e pessoal, e não constituem uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, ao menos muito frequente, de ver espíritos, mesmo os estranhos. Essa é a faculdade que constitui propriamente falando os médios videntes. Entre os médios videntes, há os que só veem os que evocam e dos quais podem fazer uma descrição minuciosa com exatidão. Descrevem os melhores detalhes dos seus gestos, a expressão da fisionomia, os traços do rosto, as roupas e até os sentimentos dos quais parecem animados. Há outros entre os quais essa faculdade é ainda mais geral. Vem toda a população espírita em ambiente ir, vir e poderíamos dizer que entrega seus afazeres. 169. Certa noite, assistimos à representação da ópera de Oberon, com um médio vidente muito bom. Havia na sala um grande número de lugares vazios, mas dos quais muitos estavam ocupados por espíritos que tinham o ar de tornar parte do espetáculo. Alguns iam para perto dos espectadores e pareciam escutar a sua conversação. No palco se passava uma outra cena. Atrás dos atores, muitos espíritos de humor jovial se divertiam em contracená-los, imitando seus gestos de maneira grotesca. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores e fazer esforços para lhes dar energia. Um deles estava constantemente perto de uma das principais cantoras. Acreditamos que suas intenções eram um tanto levianas. Nós o chamamos após o encerramento do ato. Ele veio até nós e reprovou com alguma severidade nosso julgamento temerário. Não sou o que vocês pensam, disse ele. Sou seu guia, seu espírito protetor. Estou encarregado de dirigi-la. Após alguns minutos de conversação séria, nos deixou dizendo: adeus, ela está no seu camarim. É preciso que eu vá velar por ela. Evocamos em seguida o espírito de Weber, o autor da ópera, e lhe perguntamos o que pensava da execução. Não está mal, disse ele, mas está fraca. Os atores se limitam a cantar. É tudo, faltou inspiração. Depois acrescentou: esperem, vou tentar lhes dar um pouco do fogo sagrado. Então, nós o vimos no palco, planando sobre os atores. Um eflúvio parecia partir dele de se derramar sobre os atores. Nesse momento, houve entre eles um aumento visível de energia. 170. Eis um outro caso que prova a influência dos espíritos sobre os homens sem que estes o percebam. Estávamos, como naquela noite, uma apresentação teatral com outro médium vidente. Tendo estabelecido conversação com o espírito espectador, este nos disse: estão vendo aquelas duas senhoras sozinhas naquele camarote de primeira? Pois bem, vou me esforçar para que deixem a sala. Isso dito, foi se colocar no camarote em questão a falar das duas senhoras. De repente, essas que estavam muito atentas ao espetáculo se olharam e pareceram se consultar. Depois foram e não voltaram mais. O espírito nos fez um gesto cômico para mostrar que ele tinha mantido a sua palavra, mas nós não o revimos mais para pedir mais explicações. É assim que podemos, muitas vezes, ser testemunha do papel que os espíritos representam entre os vivos. Nós os temos observados em diferentes lugares de reunião, no baile, no concerto, no sermão, em funerais, em casamentos, etc. Em todos os lugares o encontramos atiçando más paixões, fomentando misericórdia e excitando brigas, regozijando de suas proezas. Outros, ao contrário, combatem essa influência perniciosa, mas só raramente são ouvidos.